Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 2 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos a primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 22 a 28. Permanecei na unção de Jesus, ela vos ensina tudo. Como explica Padre Raniero Cantalamessa, essas palavras já não são mais misteriosas para nós. A unção recebida pelo Espírito Santo é a nossa participação na unção de Cristo. É o Espírito de Jesus, recebido pelo batismo, que permanece em nós e age como mestre interior e doce hóspede da alma. Lembramos que a própria palavra Cristo significa ungido, escolhido por Deus para uma grande missão, para ser o Messias. E se nós somos cristãos, então somos ungidos, participantes da missão de Jesus, encharcados pelo seu Espírito. Da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme o que a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele, quando da sua vinda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, escolhemos hoje esta leitura porque é imensamente rica e nos abre à compreensão da poderosa ação do Espírito Santo em nós. O tema da unção espiritual é um tema querido na Igreja Católica e no coração de todos os que se abrem aos dons do Espírito Santo. Lembremos que um grande cântico da Igreja, o Veni Creator, chama o Espírito Santo de unção espiritual. Em alguns pontos do Novo Testamento se aplica ao Espírito Santo, juntamente com a palavra unção, a palavra selo ou sigilo. Lembramos que não se trata tanto dos nossos modernos selos de uma carta, mas do sigilo que o rei usava com seu anel para sigilar as cartas que ele mesmo mandava. Como a cera se deixa moldar pela imagem que está no anel do rei, assim o cristão se deixa moldar pela pessoa de Cristo. Com essa unção, o cristão entra no molde de Cristo, se torna um outro Cristo, assume a forma de Cristo, se torna conformado a Cristo. São Paulo afirma claramente: aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos dá a unção é Deus. Ele nos marcou com seu selo e colocou em nossos corações a garantia do Espírito Santo. Diz Padre Raniero Cantalamessa, que prega os retiros até para o Papa, para a Casa Pontifícia, e foi recentemente feito cardeal. A unção é uma espécie de emanação da divindade, que o Espírito Santo toma de Cristo para comunicá-la à alma do fiel cristão.
Para entender a força desta palavra, desta realidade, lembramos que no Antigo Testamento os reis se tornavam reis somente graças à unção. Junto com eles também os profetas e os sacerdotes eram ungidos para a sua missão. Portanto, sem unção não há missão. A unção é força para a missão. Isso é tão forte e claro que a palavra Cristo significa o ungido, aquele que tem a unção. Jesus tinha a missão de ser o Messias, o Salvador, o Cristo. Por isso foi o ungido por excelência. Os cristãos, como fala o próprio nome, cristãos, são por essência ungidos em Cristo, com Cristo. No Antigo Testamento, repetimos, se fala de 3 unções: régia, dos reis, sacerdotal e profética, mesmo se às vezes é uma unção sem óleo. Sempre a unção, segundo a Bíblia, confere um poder interior bem real, que é identificado com o próprio Espírito Santo presente na alma do fiel. De fato, na unção, o rei e os ungidos recebem o Ruá, o Espírito. Jesus não foi ungido com óleo, mas o próprio Espírito Santo, em forma corpórea, em forma de pomba, desceu sobre ele. Por isso ele pode justamente dizer com serenidade: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, me consagrou com unção para que eu leve a boa nova aos pobres. A unção não é somente um gesto do momento inicial, mas um estado de vida. Ou seja, a partir do primeiro gesto físico de ungir com óleo, a realidade espiritual da unção continua agindo no escolhido, no cristão, cada um de nós. A unção é um estado perene, permanente do Espírito Santo que habita na nossa alma. Fazer uma coisa sem unção equivale a fazê-la mal, sem vontade, sem coração, sem carinho, sem esforço. Trabalhar sem unção significa trabalhar sem fruto. Melhor não fazer. Por isso, São João diz: a unção que recebestes permanece em vós e vos ensina cada coisa. De fato, o cristão unido a Cristo é perenemente encharcado com esta unção, senão o cristão não é. Cristo é ungido porque nele se une a natureza divina e a natureza humana. Portanto, a natureza humana está perenemente encharcada de Jesus, mergulhada no Espírito Santo, porque Jesus é o Filho de Deus que vive mergulhado no Espírito Santo desde a eternidade. Portanto, o corpo de Cristo que somos nós também é inundado de Espírito Santo, mergulhado no Espírito Santo. Cada um de nós é encharcado de Espírito Santo com Jesus como corpo de Cristo. A realidade da unção se torna sacramento na Igreja. O sacramento do Crisma, o sacramento da unção. O importante é entender que essa unção, que é o Espírito Santo em nós, é uma unção permanente na alma do fiel. Quanto a vós, a unção que recebestes de Jesus permanece convosco e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. O autor desta unção é claramente o Espírito Santo. É ele que tem a missão de nos lembrar e nos ensinar todas as coisas ao longo da nossa caminhada. Unção, diz Padre Raniero Cantalamessa, significa ter na vida o Espírito Santo como companheiro inseparável. Fazer tudo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, sob a sua presença. Tudo isso se traduz em suavidade, paz, unção e mansidão, devoção, comoção. Também autoridade, força e poder.
Falar com unção, por exemplo, significa falar com autoridade. A unção é uma condição de luminosidade interior que confere facilidade e domínio em realizar as tarefas. Trata-se de um estado em que uma pessoa é capaz de dar o melhor de si mesma, como um atleta em forma ou um poeta inspirado. Contudo, ela permanece permanentemente indizível e inexplicável. Assim se conclui as palavras de Padre Raniero Cantalamessa, e nós podemos entender que viver sem unção é melhor não viver. Ser missionário sem unção, Deus nos livre. Ser coordenador de um grupo, de uma casa de acolhida sem unção, é a coisa pior do mundo, melhor não ser. Todos nós que acompanhamos o diário tivemos experiência da efusão do Espírito no nosso retiro. Portanto, agora podemos parar um pouco e tentar nos lembrar o que sentimos no nosso retiro. De qual forma a unção se manifestou em nós, o que mudou em nós. Vamos tentar lembrar. E agora vamos dar mais um passo. Que espaço eu estou dando ao Espírito Santo na minha vida? Eu estou evangelizando com unção? Estou pastoreando com unção? Eu estou me formando com unção? Vamos refletir um minuto e vamos invocar o Espírito Santo sobre cada falha que percebemos na nossa vida, escancarando as portas a Ele. Neste momento estamos prontos para ouvir de novo esta leitura, que é um autêntico dom de Deus para nós. Caríssimos, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna.
Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme o que a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele, quando da sua vinda. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases da leitura ou da meditação que mais nos atingem. Chegamos agora ao nosso propósito, que nos ajude a viver na intimidade com o Espírito Santo na nossa vida. Vamos invocá-lo sem interrupção durante todo esse dia. Vamos prestar atenção à sua ação em nós. Podemos parar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática esse nosso propósito.
Vem, Espírito Santo, paz e alegria a todos. A nós desce divina luz, divina unção, paz e alegria a todos. Da tua unção preciso, da tua unção dependo, da tua unção preciso, da tua unção dependo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui. Meus olhos, preciso olhar além e me lançar sem medo ao novo que tu tens. Da tua unção preciso, da tua unção dependo, da tua unção preciso, da tua unção dependo. Preciso olhar além e me lançar sem medo ao novo que tu tens. Da tua unção preciso, da tua unção dependo.